Um ponto importante no padrão do reconhecimento do amor tem a ver com essa noção dele de precedência lógica ou precedência genética do amor, né? Por quê? Porque há uma discussão entre os pesquisadores da obra do Honneth para entender o quanto pode ser correto a ideia de que pessoas que, nas suas relações primárias de amor e de amizade, conseguem encontrar algum tipo de equilíbrio razoavelmente saudável entre autonomia e dependência em relação ao outro, né? Se essas pessoas de fato, do ponto de vista da vida pública, da interação pública, se ela também consegue identificar, do ponto de vista dessa gramática moral do reconhecimento, a necessidade da luta pelo respeito recíproco, pela justiça, ou, né, da luta quando esses indivíduos identificam a falta de reconhecimento. Quer dizer, como se fosse mais ou menos o seguinte: relações saudáveis na esfera do amor e da amizade podem produzir, do ponto de vista da vida pública, pessoas que têm consciência moral da injustiça e a necessidade da luta por reconhecimento. Isso é um pressuposto forte, né? O Honneth foi muito criticado se ele pensou algo desse tipo, mas é certo que o texto dele muitas vezes dá a entender que sim, né? Então, na página 177, tem uma passagem que o Honneth diz o seguinte, eu cito: visto que essa relação de reconhecimento, a do amor, né, prepara o caminho para uma espécie de autorrelação em que os sujeitos alcançam mutuamente uma confiança elementar em si mesmos, ela precede, tanto lógica como geneticamente, toda outra forma de reconhecimento recíproco. Aquela camada fundamental de uma segurança emotiva, não apenas na experiência, mas também na manifestação das próprias carências e sentimentos, propiciada pela experiência intersubjetiva do amor, constitui o pressuposto psíquico do desenvolvimento de todas as outras atitudes de autorrespeito. Fim da citação. Isso, insisto, né, pode dar a entender que a experiência intersubjetiva do amor, ela é o pressuposto psíquico do desenvolvimento de todas as outras possibilidades de reconhecimento posteriores. Então, aquele que luta por direitos, né? Aquele que luta pelo reconhecimento da sua diferença cultural e social, né? Pelo respeito da sua diferença. A gente diz que são estes que possuem, do ponto de vista da sua constituição psíquica e emotiva, um equilíbrio razoável entre independência, né, e dependência, entre autonomia e dependência. Isso a gente sabe que não é o caso. Existem autores da psicanálise que estudam a obra do Honneth que mostram como não existe uma relação direta entre esses elementos, né? A política e digamos, a saúde psíquica e emotiva não necessariamente precisam estar vinculadas. Tá? Isso é um ponto importante de discussão para ser também considerado. Bem, então, na dimensão pública, então, amor são relações primárias, né, com poucas pessoas, e são pessoas de referência, amigos e pessoas de referência da intimidade. No caso do direito da solidariedade, muda a perspectiva. Esses padrões estão vinculados ao reconhecimento como reconhecimento a partir de uma participação autônoma na vida pública, né? Na vida pública existem esses dois tipos de reconhecimento. O primeiro é o direito, o segundo vai ser a solidariedade. E o direito tem uma característica importante, que o direito ele é uma forma de reconhecimento recíproco, ele é um componente importante e reflexivo para a formação
bem-sucedida também da identidade dos sujeitos, mas é uma identidade de um tipo diferente, né? No domínio público, relações que são não distorcidas, a formação não distorcida da personalidade no domínio público implica um outro tipo de identidade. Né? Você tem que ser considerado pelo outro e você tem que considerar o outro de um ponto de vista diferente. Que ponto de vista é esse? Você é visto como um portador de direitos, ou seja, você é compreendido como uma pessoa igual, né, à outra. Você é compreendido como uma pessoa que é membro, né, de uma comunidade jurídica e política. E você, assim como o outro, possui direitos que são direitos iguais ao outro. Você é uma pessoa de direito igualmente a outra pessoa. O portador de direitos, e isso é importante, o Ronet procura destacar isso, ele também se constitui de um ponto de vista intersubjetivo. Né? Ser portador de direitos não é apenas algo formal, tem a ver também com a necessidade de que nas interações desta comunidade jurídica política, os outros também te considerem como uma pessoa de direito igualmente respeitada, né, e reconhecida. Todo cidadão, diz o Ronet, precisa ser reconhecido socialmente como membro de uma coletividade. Então, também a linguagem do direito, ela passa pelo reconhecimento recíproco, e esse reconhecimento recíproco, insisto, né, ele está na dimensão da vida pública. Direitos e reconhecimento são totalmente vinculados. Né? Uma pessoa não porta direitos se ela não tiver esses direitos intersubjetivamente reconhecidos pela coletividade. Qual é a especificidade desse reconhecimento? Além de ser o reconhecimento da linguagem, dessa gramática própria dos direitos, ela está atrelada a algo que é, digamos, não é que é formal, mas é um tipo de artifício que faz com que a sua constituição como uma pessoa concreta mude de status. Né? O seu possuir direitos e ter esses direitos reconhecidos significa que o seu status de membro com igual valor de uma comunidade jurídica foi reconhecido. Eu não estou reconhecendo o outro por causa de particularidades da vida deste outro, né? Porque essa pessoa ela é um artista plástico, porque essa pessoa é um professor, porque esta pessoa gosta de um determinado tipo de comida, porque ela tem uma certa família. Não são essas particularidades que vão determinar esse tipo de reconhecimento. É esse status. O status de cidadão permite que você seja pessoa de direito com igual valor numa determinada coletividade jurídica. O que o Ronet procura acentuar? A linguagem do reconhecimento ela é multifacetada. Né? E o reconhecimento público ele vai ter duas distintas gramáticas. Né? Uma vai se dar pela universalidade, outra vai se dar pela particularidade ou pela diferença. Então, uma é pela universalidade, pela igualdade, a outra é pela particularidade e pela diferença. O direito é o primeiro caso. Acentua-se no padrão do direito a universalidade, ou seja, esse status ele tem que ser universalmente reconhecido. Um tipo de reciprocidade deve haver nesse status de portador de direitos. Portanto, quem não possui esse status, então ele não é universal, ele não vai ser reconhecido como portador de direitos ou como cidadão com igual valor e, portanto, ele passa a ser excluído. Né? Isso implica uma exclusão diante desses outros que possuem esse status reconhecido. Então, há uma definição que, de certo modo, ela é formal.
né? Se eu digo que todos nós somos igualmente cidadãos e igualmente portamos direitos, significa que essa igualdade de status, ela tem uma pretensão de ser universal para essa coletividade, né? Porque senão, caso contrário, essa igualdade estaria prejudicada. O direito precisa reconhecer universalmente o status de portador de direitos, diz o Honneth, porque isso está totalmente vinculado à noção de autonomia. Uma pessoa de direito e um cidadão é aquela que é capaz de decidir com autonomia individual. Todo portador de direitos e todo cidadão, ele é um sujeito moralmente imputável, ou seja, um sujeito moralmente responsável. E eu pressuponho que cada pessoa de direito tem a capacidade de agir e decidir de maneira autônoma. Então, é preciso reconhecer que todo cidadão e portador de direitos possui essa capacidade. Portanto, quem está excluído disso, do ponto de vista dessa definição normativa, também está excluído do seu reconhecimento como um ser autônomo, né? Então, a autonomia recíproca e igual pressupõe o reconhecimento desse status, tá? Outra coisa importante é que o direito ele tem um potencial evolutivo histórico. Então, ao longo do tempo, os direitos, essa é a discussão, na verdade, que o Honneth apresenta na interpretação que ele faz neste trecho do Thomas Marshall, né? A passagem evolutiva, o desenvolvimento da gramática do direito em direitos civis, políticos e direitos sociais, na verdade, diz o Honneth, é a evolução em direção à universalização dessas pretensões do direito. Só que o direito ele tem uma evolução histórica. Então, se o direito tem essa definição de igualdade de status, do ponto de vista histórico e do ponto de vista material, isso também precisa ser realizado. Então, a história do direito é uma história de ampliação, de inclusão, de generalização. Essa generalização passa não só pelos direitos civis, mas a participação política foi necessária para que essa igualdade de status pudesse ser efetiva. E depois que os direitos civis e políticos foram reconhecidos, também os direitos sociais, porque diz o Honneth, ele insiste muito nisso, né? Reconhecimento e redistribuição são fundamentais para o direito. Não existe direito se não existe a base material para a realização desse direito, né? Então, civis, políticos e sociais, né? É preciso garantia material para que o direito possa ser efetivo. Então, por isso a importância dos direitos sociais. Mas é um desenvolvimento que, na visão do Honneth, é um desenvolvimento em direção à universalização, tá? Dos direitos. Isso vai produzir o valor específico desse padrão, que é o autorrespeito. Então, o reconhecimento pela igualdade de status, o reconhecimento pela universalidade desse status, né, está vinculada ao valor do autorrespeito, que é o seguinte, né, o sujeito adulto obtém a possibilidade de conceber a sua ação como manifestação da própria autonomia, respeitada por todos os outros, mediante a experiência do reconhecimento jurídico. Se o direito é a primeira dimensão pública do reconhecimento tratado pelo Honneth no livro, a segunda dimensão vai ser a solidariedade. O reconhecimento tem um segundo padrão na vida pública, que é o da solidariedade, e ela está pautada não no respeito do status de pessoa de direito, um estatuto específico que tem a ver com a igualdade desse estatuto entre todos os membros de uma mesma coletividade, né? Mas ele depende de algo que o Honneth chama de estima social, estimar socialmente e culturalmente o outro pela sua diferença. Não é esse status, né, de igualdade jurídica, mas sim a sua diferença específica, né?
Então, não se funda na igualdade universal que é expressada do ponto de vista da coletividade política, mas sim fundada nas diferenças específicas expressas em contextos sociais e comunidades de valores. Em outros termos, se no primeiro caso, no direito, a relação com o outro era vista do ponto de era vista, né, da perspectiva do outro é, generalizado, esse outro, esta da solidariedade é vista do ponto de é vista da perspectiva do outro concreto. Então, o outro generalizado é a perspectiva do direito e o outro concreto é a perspectiva da solidariedade. É muito importante porque Honneth diz que essa autocompreensão cultural da sociedade é ela que vai produzir alguns critérios de estima social. E a estima social é sempre um tipo de valoração ou avaliação intersubjetiva. Toda comunidade possui determinados valores. Esses valores são ou não são aceitos, são ou não são valorizados por uma determinada comunidade. Quanto mais na nossa sociedade convivemos com possibilidades plurais de vida, com formas individuadas, né, de vida, que disputam espaços de reconhecimento, mais a gente tem que ampliar a possibilidade de valorizar e estimar as diferenças. Né? O Rony está preocupado e ele diz no texto o seguinte: sociedades muito tradicionais elas tendem a bloquear a possibilidade da estima social desses grupos mais diversos, né, na vida pública. Uma sociedade moderna, mais plural, ela tem uma tendência a se abrir mais e a estimar socialmente a diferença e a valorizar a pluralidade cultural e social expressada por indivíduos e grupos. Né? Há uma tensão importante aqui, que é a oposição de fundo entre, de um lado, um pluralismo social e cultural, né? E, do outro lado, uma ordenação hierárquica e rígida de valores. No primeiro caso, sociedades plurais tendem a ser mais receptivas à diversidade e à diferença. No outro caso, sociedades tradicionais tendem a criar obstáculo e a impedir essa diversidade, já que a sociedade tradicional ela está constituída por uma hierarquização de valores que é muito cristalizada. Já dá para ver por aí que o reconhecimento social, no caso da solidariedade, ele implica não esse estabelecimento, estabelecer de antemão quais são as formas de conduta que são consideradas eticamente admissíveis. Né? É justamente o contrário. É a possibilidade de valorizar as capacidades que compõem a história de vida e a autorrealização dos indivíduos. É isso que a solidariedade visa permitir. Porque essa autoidentificação ela vai requerer uma praxis de interpretação de segunda ordem, né? Onde ocorrem esses bloqueios à autoestima. Quando isso fica bloqueado, é culturalmente e socialmente bloqueado quando a gente atribui valores negativos, né, a determinados modos de manifestação pública. Os exemplos são aqueles que a gente já tem visto e a gente vai tratar também no curso, né? Classe, gênero, raça, sexualidade são elementos, né, que publicamente tendem a ser bloqueados do ponto de vista dessa estima social. Mas a estima social é um dos espaços, diz o Honneth, de maior potencial de disputa pública. A estima precisa entrar em vigor no mundo social mediante interpretações culturais conflitantes. Então, eu vou lutar para ser respeitado e reconhecido na minha diferença, no meu modo de vida. Né? Esse modo de vida vai entrar em conflito com outros modos de vida. Podem ser modos plurais, mas podem ser modos de vida mais tradicionais. E o Honneth entende que aí a gente consegue reconhecer algo fundamental para o diagnóstico das disputas que envolvem o reconhecimento. Sociedades modernas têm uma tendência de cada vez mais
aumentar o potencial de conflito da estima social, né? As diferenças que vão procurar expressão pública vão cada vez mais lidar com a diversidade e também cada vez mais lidar com disputas públicas, são disputas culturais e sociais em relação à possibilidade da sua autorrealização. O valor que está colocado aqui, que é esse valor da autoestima, tem a ver com esse padrão. Por que a solidariedade? Né? No caso, a solidariedade tem a ver com esse reconhecimento do outro expressando e se autorrealizando plenamente, né? Do ponto de vista público. São relações solidárias entendidas como um padrão de reconhecimento, em que os sujeitos se interessam e valorizam de maneira recíproca modos de vida diferentes. Né? Isso é fundamental porque, no primeiro caso do reconhecimento público do direito, a gente tinha o padrão, ele era universal e baseado na igualdade. No segundo caso, a gente tem não o universal, mas sim a particularidade desses modos de vida e o reconhecimento dos sujeitos pela sua especificidade, pela sua diferença e não pela igualdade de status. Tá? Então essa é a distinção entre um e outro.